paz do Senhor, um feliz sábado a todos. Amém. Essa viagem é um Deus que nos proporciona grandes surpresas, é um Deus que surpreende. E Ele nos surpreende de formas maravilhosíssimas. Sabe de que forma? Nos confrontando no nosso caráter, nas falhas que ainda existem. E nessa viagem, você pode abrir antes a Bíblia em Mateus 10. Mateus 10. Nós vamos ler o versículo 39. A página é 1071. Mateus 10, versículo 39, página 1071. Todos acharam? Posso ler? Amém. Diz assim: o que encontrar ou o que achar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. E o tema da ministração é deixando a minha própria vida para me encontrar com Cristo. E esse versículo tem sentido na minha vida mais ou menos há uns 12 anos para cá, desde que Deus me chamou à condução dessa igreja, onde a gente tinha possibilidades de fazer inúmeras viagens. E quando Deus nos chamou a estarmos reformando com a proposta dele uma igreja, era em janeiro do ano de 2012, estava um sol lindo. A gente sempre ia para a praia, porque a família do meu marido tinha um apartamento em Guarujá. E a gente ia muitas vezes ao ano para lá, inclusive em feriados prolongados. E naquele momento Deus estava colocando uma nova proposta na minha vida e me ensinando o que era perder a minha própria vida. E eu me lembro que nesse momento a gente estava terminando uma reforma grande em casa, eu estava morando na casa dos meus pais, e eu estava caminhando de lá para cá, porque a igreja estava passando por uma reforma, nós não tínhamos dinheiro algum para comprar nada das coisas que aqui tem hoje. E o Senhor falou: você tem um cartão, confia em mim. E eu era uma menina ainda na fé, eu não tinha experiências assim como eu tenho hoje com Cristo. E eu escutei claramente o ministro do Senhor falando aos meus ouvidos esse versículo: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, e aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. E naquele momento eu estava assim, murmurando em pensamentos que eu queria estar na praia, não cuidando de uma reforma de uma possível igreja. E aí, nesse momento, novamente, a gente saiu de viagens e eu fiz uma mala tão grande, irmãos. Eu acho que eu nunca fiz uma mala tão grande na minha vida, porque eram 2 semanas, a gente ia para o frio. E em cada momento que a gente passava, saía do carro para o avião, ou pegava um transfer para chegar no lugar onde a gente tinha que chegar, nós éramos constrangidos pela quantidade de mala e o tamanho. Nessa caminhada, nessa viagem, existiram algumas oportunidades de se falar da palavra de Deus. E uma delas, passeando pelo centro da cidade onde a gente tinha ido passear, a gente foi comprar um chaveirinho para Ana Laura e entramos dentro dessa loja que era de uma mulher adventista. E o meu marido viu que eu estava do lado de fora, os livros do Grande Conflito. E eles estavam ali, ela disse: nós estamos fazendo a distribuição. E nós ficamos muito felizes assim, de encontrar alguém que professa a mesma fé, que conhece o que você está vivendo. E Deus tinha planos grandes para esse momento, mas eu não sabia. E aí eles saíram de lá e falaram: olha, a dona Adventista está distribuindo o Grande Conflito. Eu, nossa, que legal. Eu entrei lá dentro, troquei 2 palavras, falando: a gente fez um trabalho desse também em Barretos.
Deus nos abençoou bastante. E saímos de lá, é tipo numa galeriazinha fora do fervo, e eu guardei aquilo e ficou ali. E aí nós fomos pegar um Uber para chegar até uma fazenda de olivas que produz azeite. E esse Uber foi nos levar e começou a contar a sua história para nós, que ele estava saindo de uma depressão muito grande. E que o meio pelo qual ele encontrou para sair disso foi a leitura de livros de esporte, que é o que ele gostava. Ele jogava muito futebol, mas aí ele se machucou, não pôde mais seguir, ele entendeu o propósito de Deus nisso, e começou a ler livros sobre esportes. Isso começou a fazer bem. Numa dessas pessoas que são conhecidas de esporte, escreveu um livro de autoajuda, e a partir daí ele começou a ser restaurado da depressão. E eu estava no banco de trás escutando tudo isso, e eu fiquei muito maravilhada. Eu falo, gente, que misericórdia de Deus, né? De curar alguém de uma depressão, porque ele não faz parte de nenhuma igreja, usando livros de esporte, que é aquilo que ele gostava. Eu vejo a misericórdia, o amor assim, de Deus abraçando as pessoas. Nesse momento, quando ele falou, e eu descobri o prazer da leitura, o que você acha que aconteceu na minha mente? Um grande conflito. Aí o Espírito de Cristo me impelia a falar para ele sobre ler esse livro, então. E eu fiquei um pouco constrangida. Eu falei, gente, será que isso é uma coisa da minha cabeça? Ficou aquela luta de segundos. E eu então decidi dizer, eu falei, você lê livros? Porque eu não tinha um grande conflito, né, irmãos? Eu levei uma mala do quê? Muito grande do quê? De roupas. Eu não tive o cuidado sequer de levar uma mochila de livros. E aí onde Deus começou a falar comigo sobre que na minha vida agora teria que haver viagens missionárias. Porque Paulo fazia muitas viagens, mas todas elas eram missionárias. E aí eu perguntei para ele, você lê livros virtuais no computador? Não, eu não gosto disso, eu não leio, eu só gosto de livros na minha mão. E aí meu coração naquele momento até então não tinha me lembrado, lembra da loja? Eu não tinha me lembrado, e o meu coração doeu muito, irmãos, profundamente, porque eu não tinha um grande conflito para entregar para esse irmão. E eu abaixei minha cabeça, tudo isso que eu estou contando, relatando para vocês, é segundos, né? Você sabe que vai passando rápido na mente. E eu pensei, então, Senhor, me perdoa, porque eu não tive o zelo, o cuidado, como o pastor acabou de ministrar, que as mensagens é um alto clamor, mas que a igreja Amor de Cristo, o clamor da igreja estava baixo. E eu me vi exatamente nessa situação. Eu falei, como que uma pessoa que ama Jesus, sabe as coisas que estão acontecendo, se sente no direito de sair de férias, não de férias de Deus, de férias de Cristo, de férias de orar, de férias de jejuar, de férias de estar presente no culto online junto com vocês, não dessas coisas, mas do amor ao próximo. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os apóstolos, no que eles faziam, naqueles que eram registrados e marcados com o selo de Deus, jamais saem do seu lugar, para qualquer lugar que seja, sem pensar em salvar almas, ou dar oportunidades para que elas o sejam. E Deus começou a ministrar isso no meu coração, e eu tive uma tristeza, eu senti grande tristeza em cada momento da minha viagem, que eu encontrava alguém que eu pudesse ministrar e dar aquele presente do grande conflito, ou a grande controvérsia, e eu não tinha uma mala de coisas espirituais. E aí, pedindo perdão para Deus, eu falei, puxa vida, porque eu ia falar, baixa, né, em PDF e lê. E eu vi que essa possibilidade não existia. Mas a misericórdia infalível de Deus me lembrou da loja. E eu disse para ele, Bruno, é o seguinte, eu sei como encontrar esse livro e entregar nas tuas mãos. Você vai passar no hotel amanhã, já é finalzinho de tarde, ele estava nos deixando no hotel. Falei, amanhã pela manhã esse livro vai estar disponível na recepção do hotel para que você passe. E aí eu tinha um outro desafio, sabe qual era? Encontrar a loja. Porque quando você está passeando e entra despretensiosamente num lugar, eu principalmente, eu desligo, assim, de caminho, de uma loja em meio de milhões, como é que você acha? E eu falei, Deus, se o Senhor me lembrou, então o Senhor vai me mostrar esse caminho aplainado e reto. Eu preciso achar em uma vida, preciso achar esse livro para entregar.
Nós chegamos no hotel e eu falei, amor, você vai comigo lá pra gente achar? E ele falou, vamos. E, gente, não teve... Sabe assim, quando era como o sol do meio-dia, como se eu sempre soubesse onde era a loja. Cheguei lá, peguei o livro, e falei, cheguei na loja, expliquei que eu preciso de um grande conflito, será que você poderia me ceder o que eu preciso dar para uma pessoa? E ela disse, sim, não tem problema. E aí, no dia seguinte, eu deixei na portaria, na recepção do hotel. Mas no final da tarde, ele ainda não tinha passado. E eu tive a sensação de que, de alguma forma, o diabo ia impedir esse homem de chegar ali. E aí o meu marido teve a feliz ideia, sem me consultar, não, porque a gente ia sair de novo e ia precisar Uber. Como ele tinha ficado com o telefone, ele falou, vou chamar o Bruno. E quando eu chego, é o Bruno que está lá esperando a gente para... Falei, Bruno, você pegou o livro? Não, ainda não, Bruno. Tá, pera aí um minutinho, vou lá dentro pegar. E eu pude entregar. E você acha que ficou tudo bem? Não, irmãos. Porque tinha Brunos, tinha Letícias, tinha Marias, tinha Alessandras, tinha muitas pessoas. E Deus colocou diante de mim um campo completamente... não é florido que a palavra fala, é brancos, né? Como é que fala a palavra? Os campos estão brancos para a colheita. Mas a minha vida ainda estava nesse momento, quando eu olhei para a minha vida, eu vi a minha vida voltada para as coisas. Era muito nítido, eu tinha uma mala gigante de roupa e nenhum grande conflito. É fácil entender a balança? Da onde estava a minha preocupação e os meus desejos naquele momento? Tá, pastor, e o que isso tem a ver? E o que Deus quer nos ensinar, irmãos, em todos os momentos. Em todos os momentos. É perder a nossa vida. Perder a nossa vida é perder o nosso eu de foco. De modo que a gente não encontre. Porque quando a gente perde o nosso eu, o que a gente faz? A gente encontra a Cristo. E quantos irmãos, mais de um, ao serem confrontados a respeito dos dízimos e das ofertas que estavam fazendo de forma errada, se perderam de Cristo porque acharam sua própria vida. Como que eu vou poder dizimar tudo isso? Você quer que eu dê essa oferta? E saíram da igreja achando a sua própria vida e perdendo a sua vida em Cristo. E o Senhor foi ministrando nessa madrugada muitas coisas na minha vida, e Ele falou assim, sabe, quando naquele primeiro momento que eu fui te ensinando a perder a própria vida, por isso que eu falei que é um Deus que surpreende, porque na minha cabeça isso não tá, nem passou, irmãos. Não é que eu pensei e desconsiderei, nem passou pela minha cabeça levar uma mochila. Vocês têm uma ideia, a minha mochila de costas, vou dizer para você o que ela tinha. Tinha duas, como é que chama? Aquela fruta? Tinha 2 romãs, tinha uma bolachinha sem glúten, coisas da minha dieta. Fui carregando essas coisas e estava tão pesada. E eu pensei, puxa, naquele momento, já lá, eu pensava que trocaria tudo isso por 10 livros do Grande Conflito. E Deus foi ministrando essas coisas no meu coração. E o que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte, cuidado, porque de muitas formas o diabo tem nos feito achar a nossa vida. E achar é perder. Nós precisamos perder para achá-lo. Dentro da igreja, tem irmãos devendo para irmãos. E com relação à palavra de Deus, ele fala assim, olha, se você tem alguma contenda com teu irmão, é para trazer o dízimo aqui na frente, a oferta, isso vai ser aceito? Não, resolve primeiro a tua contenda com teu irmão. Né? Resolve a tua vida primeiro. Então, é um momento muito sublime. Dízimos e ofertas é uma devolução muito espiritual. Não é simplesmente um ato físico de depositar dízimos e ofertas. A tua vida com Cristo precisa estar totalmente acertada para que o que você coloque aqui seja aceito. Acho que no sábado retrasado, a Dani ministrou sobre aborrecer a si mesmo, aborrecer o seu marido, aborrecer os seus filhos. Sabe o que acontece? Às vezes a gente deixa de dar uma oferta porque o filho pede um tênis. Aí é o tênis ou a oferta, o que nós fazemos? Nós achamos e damos ao nosso filho a oportunidade de achar a sua própria vida. O que nós estamos fazendo? Fazendo ele perder. Porque nós deveríamos ministrar no coração dele
que, filho, a mãe não tem condições de te dar esse tênis, ou qualquer coisa que seja, porque esse dinheirinho eu separei como oferta para uma obra missionária, Senhor. E se eu te der, filho, eu não tenho como depositar essa oferta no gasoduto, ensinando as coisas espirituais, sabe? Olhar para o alto, desejar as coisas do alto. E eu gostaria que vocês pensassem sempre nisso. Em tudo está relacionado com o dízimo, com a oferta, a forma como você vem, como você deposita. Às vezes a gente, com medo, deixa para dar o dízimo e a oferta no final do mês, que foi o caso do irmão, que também sabe que foi chamada a atenção sobre isso, por medo de dar primeiro e faltar, e aí nós não podemos testemunhar do poder, da grandeza e da confiança de Deus. Então, são muitas as áreas que estão relacionadas. É o nosso ser, o nosso eu. E hoje Deus te chama a perder a sua vida para que você possa achar Cristo. E se de alguma forma, em qualquer área da sua vida, você está querendo ganhar a sua vida, proteger a tua vida, eu quero dizer com toda certeza que você está perdendo. E dessa forma, nessa viagem, foi o que Deus ministrou no meu coração. Que o modo como eu estava encarando essa viagem, eu estava o quê? Achando a minha própria vida, mas perdendo a Cristo naquilo que era mais importante. Quando eu olhei para a vida dos apóstolos e como eles procediam, eles respiravam a Cristo. Percebe o quanto nós... Deus não falou para mim se eu não deveria estar aqui, se eu não deveria tirar férias. Ele só falou, filha, isso tudo eu sei a importância que tem para vocês. Mas o mais importante que é o reino, o mais importante que é o amor, não pode perder o foco pelas almas. Então, com esse entendimento, irmão, se tem alguma contenda entre vós, não venha depositar os seus dízimos e suas ofertas. Se existe alguma contradição dentro do seu lar, entre mulher e marido, qualquer coisa que seja, resolva isso e venha depositar os seus dízimos e suas ofertas. Se é necessário aborrecer um ao outro, porque antes importa agradar a Deus em primeiro lugar, então obedeça ao Senhor. Aborreça quem quer que seja, aborreça filho, aborreça marido, aborreça esposa, mas honre ao Senhor em todos os momentos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de novo, é que a última ministração do dízimo, que Deus usou a minha vida, ele disse assim, não venha mais com a intenção de depositar os dízimos, as ofertas aqui, barganhando com Deus, porque em Malaquias 3:10 diz assim, prove-me. Será mesmo que nós estamos no ponto ainda de provar a Deus? Será que nós não entendemos ainda a grandeza desse Deus e que andarmos na fidelidade a Ele é o suficiente para nós sermos abençoados? Será que precisamos ter sempre uma segunda intenção ao depositarmos dízimos e ofertas aqui? Gostaria que vocês considerassem isso e que em tudo que vocês fizessem, não somente nos dízimos e nas ofertas, a pergunta que tem que ficar sempre em toda decisão, eu estou achando, encontrando a minha vida ou perdendo a minha vida por amor de Cristo? Que Deus te abençoe, que nós possamos levantar e adorar ao Senhor através desse louvor.